Louvado seja Deus, eu sou a missionária Selma, eu e minha esposa Evangelista Robson, nós somos da igreja evangélica Palavra de Vida, do pastor Ronaldo de Iraci, além de Quezinho na banca, e é um prazer se conhecer mais uma parte do povo a qual irá morar no reino do céu. Louvado seja Deus, peço que a igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor e abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Louvado seja Deus, vamos esperar falar o meu e ao teu coração. Louvado seja Deus, Atos capítulo 9, versículo 1 a seguir, tem por título a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Mas Deus me deu um tema para esta palavra nessa noite, que é tempo de ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Louvado seja Deus, amém? Vejam, é tempo de ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Atos capítulo 9, do versículo 1 a seguir. Glória a Jesus, amém? Vamos estar lendo mais tarde no tempo. Atos capítulo 9, versículo 1 a seguir, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, queres, aleluia, Senhor, queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduzira a Damasco. Louvado seja Deus! E esteve 3 dias sem ver
Louvado e agradecido é teu nome, Jesus. Maravilha. Mas entenda uma coisa: Paulo não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Paulo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus e Paulo, Jesus usou, aleluia, aquela garra, aquela perseverança. Louvado seja Deus, Jesus usou tudo aquilo que ele estava, aleluia, para perseguir o povo de Deus. Agora Jesus usou a favor do reino dos céus. Louvado seja Deus, mas antes de Jesus começar a usar a Saulo, antes de Jesus começar a fazer, aleluia, uma grande obra, primeiro Paulo precisava ter um encontro com Jesus Cristo, porque entenda, igreja, ter um encontro com Cristo requer mudanças de comportamento, mudança de caráter, mudança no jeito de falar, mudança nas vestes, mudança, aleluia, por completo, tanto interior como exterior. Louvado seja Deus, sabe por quê? Aleluia, que Deus te deu um tema nessa noite que é tempo, aleluia, de ter um verdadeiro encontro com Cristo, porque muitos se exceção e se, aleluia, título de igreja, título, placa de igreja. Há muitas igrejas que tem muitos cristãos que dizem: eu sou crente, eu vou pro céu, mas ainda não teve de fato um verdadeiro encontro com Cristo. Como assim, missionária? Aleluia, até se batiza, até vai na frente, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, aleluia, até muitas das vezes se veste como crente dentro da igreja. Louvado seja Deus, carrega o título de crente, mas quando está lá fora, xinga, aleluia, quando está lá fora, junta com o outro para ficar fofocando, falando mal do irmão, quando está lá fora, fala gírias, se veste como Jezabel, se comporta como uma pessoa mundana, não tem amor, não tem compaixão no coração pelo próximo, não se importa com o sofrimento do irmão. Louvado seja Deus, não tem caráter, paga a compra e não quer pagar, não se preocupa em manter o seu nome limpo, não se preocupa, aleluia, em manter o seu caráter de cristão, não dá testemunho de verdadeiro crente. Tem até aqueles que dizem: eu sou crente, mas o meu facão não é. Eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas a minha língua não é. Mas entenda a coisa: aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, até o facão se converte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe que quem age a favor dele é o próprio general. Quando vem o perseguidor e tem um verdadeiro encontro com Cristo, não vai bater boca, não vai tirar pergunta, mas simplesmente usa a arma que Deus deu, bate o joelho no chão, entrega nas mãos do Pai e usa a palavra. Ei, a minha tua arma é jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra é a arma do crente, é o que você deve usar, aleluia, para combater o nosso adversário. Não é ir lá querer se igualar, não é querer ir lá bater boca, não é querer tirar pergunta, mas é simplesmente orar, aleluia, é pedir direção a Deus na sua palavra, aleluia, consagrar para que Deus venha se encher, aleluia, do Espírito Santo, para que a ditade pressão olhe para mim, para ti e contemple o brilho do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Eu poderia vir aqui nessa noite e dizer: Deus vai te dar carro, casa, apartamento, conta bancária recheada, mas só que, aleluia, nos últimos dias o Senhor está preocupado com a minha e a tua salvação. Casa não vai salvar a nossa alma, dinheiro não vai salvar a nossa alma, roupa de marca não vai salvar a nossa alma, carro do ano não vai salvar a nossa alma.
porque eu sou apenas um instrumento dele. Eu sou a menor da casa de Jessé. Quem fala é ele, quem opera é ele, quem aleluia trabalha na minha vida é ele, aleluia, quem age é ele, quem está na sua nação, não comando ele. E se ele está falando comigo, contigo, aleluia, não vejo uma forma na escura, é porque ele ama ver você, ele não quer que ninguém se perca. A Bíblia
Glória a Jesus. Vale a pena servir a esse Deus. É, Jesus. Porque além de Ele nos conceder vida, saúde todos os dias para estar na casa do Senhor, além de todos os livramentos que Ele dá a nós e aos nossos, aleluia, Ele nos faz uma promessa de vida eterna, promessa de salvação. Louvado seja o nome do Senhor, persevere até o fim, não desista. Aleluia, versículo 17 diz, aleluia, para encerrar, e Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse, aleluia, irmão Salmo, o Senhor Jesus, aleluia, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e aleluia, tendo comido ficou confortado, e teve salvo alguns dias com os discípulos que, aleluia, estava em Damasco. Louvado seja Deus, aleluia. O versículo 23 diz assim, para encerrar a igreja: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto da aleluia de dia como à noite, para poder tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomado consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, igreja, Paulo, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele agora é tomado da glória de Deus. Ele volta a enxergar e ele começa agora o seu ministério, não agora de perseguir o povo, mas de propagar o Evangelho. E Paulo, que antes era perseguidor da igreja de Cristo, agora passa a ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas detalhe, o propósito de Paulo no início era impedir a propagação do Evangelho. Mas enquanto Paulo e o povo perseguidor estavam perseguindo a igreja de Cristo, a igreja, o povo começa a fugir para Damasco e para outra cidade. Sendo assim, o Evangelho automaticamente começa a ser propagado em todos os lugares. Aleluia, o reino dos céus vai crescendo, o Evangelho vai crescendo. Louvado seja Deus, muitas pessoas vão tomando conhecimento. Aleluia, ou seja, enquanto o meu adversário está tentando nos parar, está nos perseguindo, não é para não é para você parar, mas é para prosseguir, é para abrir a tua boca, é para propagar o Evangelho. A missionária não sei pregar, mas você sabe falar. A missionária não entende a Bíblia, mas você sabe orar. Aleluia, peça discernimento do Espírito Santo. Fala: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus levanta, Jesus está voltando, Jesus voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus dá vida e vida em abundância. Jesus tem um plano de salvação da sua vida. Abre a tua boca e deixa Deus te usar, mas não pare. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A perseguição não é para te parar, mas é para te impulsionar a seguir em frente e propagar o Evangelho de Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa